sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício que envolve gráfico da função e a imagem dessa função, explicar o que é a imagem de uma função. O exercício diz o seguinte: faça o gráfico das seguintes funções, destacando o seu conjunto imagem. Letra A, uma função f de x, que é 2, se x for maior ou igual a 0, menos 1, se x for menor que 0. Letra B, uma função g de x, 2x, se x for maior ou igual a 1, 2, se x for menor que 1. Letra C é uma função h de x, que é igual a menos x mais 1, se x for maior ou igual a 3, e 4 se x for menor que 3. Bem, vamos construir esses gráficos dessas funções em 3 sistemas de eixos diferentes, ou seja, considere esses 3 sistemas de eixos. Vamos começar pela letra A. Bem, imagina que a letra A, nossa função f de x, que nesse primeiro sistema de eixos, o eixo x, o eixo y, e perceba que essa função é dividida em partes, né? Nós temos uma função do tipo y igual a f de x, que é igual a uma constante. Perceba que na primeira parte, nós temos aqui a nossa primeira parte, e aqui a nossa segunda parte. Isso vale para todas elas, né? Aqui função g de x também tem primeira e segunda parte, função h de x também tem primeira e segunda parte. A primeira parte na letra A, o f de x igual a 2. Na segunda parte, na letra A, o f de x igual a menos 1. Então são funções do tipo f de x igual a uma constante, que são linhas horizontais. Perceba que o que divide esse gráfico em partes é o x igual a 0. Perceba, nós temos aqui x maior ou igual a 0, x menor que 0. Então aqui no x igual a 0, nós dividimos o nosso gráfico em 2 partes diferentes. Se o x for maior ou igual a 0, o y é 2. Então você vai imaginar aqui número 1, número 2, né? f de x é igual a 2 se o x for maior ou igual a 0. Se tem o igual aqui, nós temos uma bolinha cheia. O x igual a 0 faz parte, né? O x igual a 0 pertence à primeira parte do gráfico. E nós temos uma linha horizontal partindo aqui para x maior que 0. Então essa seria a primeira parte do gráfico dessa função. Uma linha horizontal, f de x igual a 2, ou y igual a 2, uma bolinha cheia para x é maior ou igual. E no menos 1, para x igual a menos 1, o que nós temos? Para y igual a menos 1. Para y igual a menos 1, nós temos uma bolinha vazia, né? X é menor que 0, então nós temos uma bolinha vazia aqui. E essa bolinha vazia, porque o x igual a 0 pertence à primeira parte do gráfico, mas não pertence à segunda parte. Então está indicando ali. Se eu pegar o x igual a 0 tem essa correspondência, não tem essa. E se o x for menor que 0, nós temos uma linha horizontal aqui no menos 1. Essa linha horizontal aqui representa aqui o nosso gráfico, né? Nosso gráfico dessa função. Então, esse primeiro gráfico são 2 linhas. Para x maior ou igual a 0, uma linha aqui em cima do número 2. E para x menor que 0, uma linha aqui partindo do menos 1. E aí nós temos que definir, né? Ele pede o destaque do seu conjunto imagem, né? Então, qual que é a imagem? Qual que é a imagem desta função f? Perceba que a imagem, nós temos o eixo x como domínio, o eixo y como contradomínio, e os valores de y que possuem correspondentes, né, que são correspondentes de valores de x, são a imagem. Então, para qualquer valor de x à direita, o y é sempre 2. Para qualquer valor de x à esquerda, o y é sempre menos 1. Não existem outros valores de y correspondentes a x. Então, nesse caso aqui, a imagem é um conjunto formado por menos 1 e 2. A imagem de f é o conjunto menos 1, 2.
Perceba que são os valores de y, que são os correspondentes, né, que tem correspondência com os valores de x. Qualquer x maior que 0, y igual a 2. Qualquer x menor que 0, y igual a menos 1. Para x igual a 0, y igual a 2. Certo? Então esse seria o primeiro caso. Vamos para a letra B. Vamos fazer essa aqui a letra B. Nós temos aqui o eixo x, o eixo y, né? Nós temos uma função dividida em partes, e perceba que o que divide a função em partes é esse número aqui, ó. É o x igual a 1. Então, nesse ponto aqui, no x igual a 1, nós temos uma linha vertical aqui, né? Lembra que nós temos uma linha vertical aqui, ó, que divide o nosso gráfico em duas partes. Uma primeira parte, que é g de x igual a 2x, se o x for maior ou igual a 1, a bolinha cheia está aqui. E uma segunda parte, que é o g de x igual a 2, se x for menor que 1, bolinha vazia está aqui. Vamos fazer o gráfico da primeira parte. Primeira parte é se o x for maior ou igual a 1. Se o x for igual a 1, o y, que é o nosso g de x, é 2 vezes 1, é 2. Então, se o x for igual a 1, o y é 2. Então, 1, 2. E é aqui que nós temos a nossa bolinha cheia. Então, bolinha cheia aí. Se o x for igual a 1, o y, que é o g de x, é 2 vezes x, 2 vezes 1, 2. E se o x for igual a 2? Se o x for igual a 2. Se o x for igual a 2, 2 vezes 2, 4. Então o y é igual a 4. Então se o x for igual a 2, o y é igual a 4. Então nós temos um outro ponto aqui, onde esse gráfico passa, né? E a primeira parte do gráfico na realidade é uma reta, né? 2x é o gráfico de uma reta, é uma reta do tipo y igual a x mais b, com b igual a 0, então a reta crescente, que parte dessa bolinha cheia aqui, passa por esse ponto e continua. Essa aqui é a primeira parte do gráfico. Se o x for maior ou igual a 1, nós temos uma reta crescente. Mas e se o g de x, se o x for menor que 1? Aí o g de x é 2. Então nós temos um gráfico igual a constante, né? Y igual a g de x, que é igual a 2, que é uma constante. Para x menor que 1, bolinha vazia. Então aqui, em cima do número 2, né? Já que o y igual a g de x é igual a 2, coincide com esse ponto. Tem uma bolinha vazia. Mas se eu tenho uma bolinha vazia em cima de uma bolinha cheia, continua cheia. E nós temos aqui a segunda parte do gráfico. A segunda parte do gráfico é uma linha horizontal para valores menores, né? Para valores menores que 1. Por que a bolinha aqui é cheia? Porque coincidiu bolinha vazia com bolinha cheia. Então o espaço ficou cheio. Ou seja, nós temos aqui uma curva. E o y? Qual que é a imagem? Qual que é a imagem desta função g? Aí sim, eu vou começar a colocar um conjunto, né? Porque a imagem são todos os valores de y. Lembra que nós temos domínio, contradomínio, imagem. A imagem são valores de y que estão associados a algum x. E perceba que todos os valores de y desta bolinha cheia aqui para cima, todos esses valores de y para cá tem algum x associado. Ou seja, os valores da imagem, a imagem forma um conjunto de infinitos valores de y, que são números reais, tais que y é maior ou igual, por causa da bolinha cheia, igual a 2. Esse é o conjunto imagem da nossa segunda função, da letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, função dividida em partes. Aqui é uma reta, né? Primeira parte é uma reta, segunda parte é uma constante.
y igual a h de x que é igual a 4. O que divide esse gráfico em partes? Nesse caso é o x igual a 3. Então x igual a 3 divide o gráfico em partes. Vamos colocar lá. 1, 2, 3. Então esse ponto aqui, nós temos uma linha vertical aqui, ó, que divide esse gráfico em partes. Para x maior que 3, x menor que 3, né? Então, essa linha divide o nosso gráfico em partes. E na primeira parte, se o x for maior ou igual a 3, nós temos uma reta decrescente, menos x mais 1. Perceba que se o x for igual a 3, nós temos uma bolinha cheia aqui. Se o x for 3, ó, menos 3 mais 1 é menos 2. Então nós temos uma bolinha cheia nessa posição, menos 1, menos 2. Então nós partimos nossa primeira parte do gráfico, parte dessa bolinha cheia aí. Para x igual a 3, ó, menos 3 mais 1, menos 2. E se o x for 4, né, já que x é maior que 3? E eu preciso só de 2 pontos para traçar uma reta, então basta o 3 e o 4. Se o x for 4, menos 4 mais 1 é menos 3, então menos 3. Então menos 3. Então o nosso gráfico ele passa nesse ponto aqui. Então nós temos um gráfico, que é essa reta aqui, decrescente, né? Uma reta decrescente, que parte dessa bolinha cheia aqui, que é onde está o nosso x igual a 3, y igual a menos 2. E se o x for menor que 3, a bolinha vazia, parte do número 4. Né? Lembra que o y igual a 4 aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Esse ponto aqui, olha. Nessa posição, nós vamos ter uma bolinha vazia. Bolinha cheia embaixo, no x igual a 3, y igual a menos 2. E bolinha vazia aqui no x igual a 3, y igual a 4. E nós temos para x menor que 3, lado esquerdo, uma constante, y igual a 4. Então uma constante para cá. Né? Então uma reta constante. Então seria o gráfico da função da letra C. E a imagem? Como é que seria a imagem? Né? A imagem da função h. Bem, você vai perceber que a imagem, né, são valores de y que possuem x associados a ele. Então você tem um intervalo aqui, olha, uma bolinha cheia aqui. Então bolinha cheia aqui, ó, esse y igual a menos 2 está ligado ao x igual a 3. E todos os valores para baixo também. Hã? Tudo isso aí. Esse conjunto todo aqui, ó, y menor ou igual a menos 2, faz parte do conjunto imagem. Mas só isso? Não. E perceba que aqui também tem um ponto. Ó. Ah, mas o 3 é bolinha vazia. Mas o 2 não. O 2 está associado ao número 4. 1 está associado ao número 4. Então o número 4 também faz parte do conjunto imagem. Então a imagem dessa função é uma união de dois conjuntos. Né? É o y menor ou igual a menos 2, união com o y igual a 4. É mais ou menos assim, nós podemos destacar, né? Ele pede para destacar o seu conjunto, né? Então seria mais ou menos isso. O y é menor ou igual a menos 2, então de menos 2 para cá, qualquer valor de y aqui está associado a algum x, união, né? Então mais esse ponto aqui, que é o y igual a 4. Então aí nós teríamos o destaque, né, do conjunto imagem dessa terceira função, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.